Muito bem, boa tarde a todos, bom pomeriggio e bem-vindos a esse novo webinar do Comitê de Infraestruturas, Construção Civil, Logística, Transporte e Mobilidade da Italcam, Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, aqui no Brasil. Eu sou Emanuele Bosco, integro a diretoria do Coinfra e serei o moderador do evento de hoje. Agradeço a participação de todos vocês que se inscreveram para nos acompanhar nesse webinar. O nosso evento é parte da programação proposta pelo Comitê de Infraestruturas, em que a Italcam convida seus associados e as empresas para falar sobre um tema muito interessante e atual, que é expectativas para o mercado imobiliário residencial na capital paulista e no interior de São Paulo em 2023. Sendo assim, é um espaço aberto no qual os executivos especialistas Susanna Marchionni, CEO no Brasil da Planet Smart City, Riccardo Benassi, sócio-diretor da McCluser, e Guilherme Stefani Carlini, head no Santander Holding Imobiliária, todos profissionais que atuam há muitos anos nesse mercado específico, são chamados a participar de uma mesa redonda de 45 minutos aproximadamente. No final dessa sessão, teremos 10, 15 minutos para responder às perguntas do público que está participando hoje e que podem ser feitas pelo Q&A na plataforma Zoom. As perguntas que eventualmente não forem respondidas, pedimos gentilmente que sejam reenviadas para o e-mail ao endereço italcam@italcam.com.br e responderemos pontualmente aos destinatários. Para fazer a saudação de abertura desse evento, gostaria agora de passar a palavra para o presidente do Coinfra, Richard Scheffer, que também é diretor-geral da Ásia Ambiente aqui no Brasil. Por favor, Richard, te passo a palavra. Muito obrigado, Emanuele. Então, como ele falou, meu nome é Richard Scheffer, eu sou presidente do Comitê de Infraestrutura aqui da Câmara Italiana de Comércio e eu atuo também como diretor-geral da Ásia Brasil. Também estou atuando dentro do Comitê de Energia no ACEJ. É um grande prazer estar aqui com você hoje, eu poder interagir com vocês, os nossos convidados, a Susanna Marchionni, que é o CEO do Brasil na Planet Smart City, o Head do Santander Holding Imobiliária, o Guilherme Carlini, e também o sócio-diretor da McCluser, Riccardo Benassi. O Coinfra, por sua vez, tem um principal objetivo de reunir os associados da Câmara e com todo mundo que tem diretamente ou indiretamente alguma coisa a ver com infraestrutura, construção, logística, transporte, imobiliária. O objetivo é para criar sinergias, troca de informações, atividades comuns que possam permitir maior visibilidade no mercado brasileiro e o desenvolvimento dos negócios de cada associado. Desejo a todos um ótimo evento e obrigado. Muito obrigado, Richard. E passando agora ao tema do evento de hoje, expectativas para o mercado imobiliário residencial na capital paulista e no interior de São Paulo, nesse ano de 2023, gostaria de começar a nossa conversa com a Susanna Marchionni, perguntando para ela se São Paulo, a capital paulista, do ponto de vista da Planet, que é uma scale-up internacional fundada na Itália, e que atua hoje em diferentes países emergentes no mundo, onde existe déficit habitacional, é um mercado interessante para incorporação de empreendimentos imobiliários residenciais, tipo smart buildings. Antes de todos, muito obrigada, Emanuele, e todos do convite. E mais um italiano aqui, gente, muita paciência precisa com esse nosso sotaque e a nossa gramática, Emanuele. Boa sorte para os outros. E obrigada de verdade. Vamos lá. Com certeza, São Paulo é um mercado super importante para nós. Nós da Planet começamos no Nordeste do Brasil, começamos a trabalhar no Ceará.
nós construímos bairros e cidades inteligentes e inclusivos, projetos horizontais e projetos verticais. Como falei, começamos aqui perto de Fortaleza e depois chegamos com projetos verticais no mercado de São Paulo. São Paulo cidade. Estamos falando dos bairros de Bela Vista, de Freguesia do Itaquera e agora um projeto novo que irá começar em Barra Funda. Portanto, mercado super interessante, referência total sempre São Paulo no Brasil. Um mercado fácil em um sentido e difícil no outro nesse período, visão minha. Fácil no sentido que o Brasil é um dos 5 países do mundo que tem o maior déficit habitacional. Portanto, quando falamos de affordable housing, ou seja, de casas vendidas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, eu ainda chamo com esse nome, mas é claro do que estou falando, é um mercado ótimo, porque a demanda é imensa. O último período não foi fácil para ninguém devido ao aumento dos preços das matérias-primas. Portanto, o mercado sofreu, de um lado, uma demanda muito grande, do outro lado, uma oferta que é bem complicada, porque o aumento dos valores, com certeza, impactou de forma muito forte. E sendo que estamos falando de apartamentos e de casas que têm uma lucratividade que, com certeza, é inferior àquela de outros tipos de habitações, fácil não foi por nada. Quanto à demanda, como falei, o Brasil é um dos 5 países do mundo que tem o maior déficit habitacional, portanto, é um mercado muito, muito grande. Com certeza, trabalhar em São Paulo foi um desafio grande para nós, porque começamos, como falei, no Nordeste e com projetos horizontais, mas chegar a falar no estado de São Paulo, de uma infraestrutura de alta qualidade, de tentar de entregar soluções smart, de trabalhar com a gestão social com nossos moradores, começar a trabalhar de uma forma diferente com serviços compartilhados, um aplicativo gratuito para os moradores, foi muito positivo, no sentido que o mercado foi imediatamente curioso de conhecer o produto, portanto, em termos de vendas, os resultados são muito bons. Eu reclamo, como todos vocês imaginam, o problema do custo dos materiais, que com certeza impactou demais. E particolarmente nessa faixa de baixa renda, obviamente, tem um impacto que tem que ser controlado muito bem. Absolutamente sim. Susana, gostaria também de te perguntar, então, quais são as expectativas para esse ano de 2023 dos vossos projetos que buscam transformar o modo de viver das pessoas de forma inclusiva? Olha, apostamos. Desculpa. Vai, desculpa. Com certeza apostamos em São Paulo, no sentido que o nosso primeiro projeto foi o menorzinho, foi o teste, chamamos dessa forma, foram 240 apartamentos no bairro de Bela Vista. Entregamos o projeto 2 anos atrás, foi um sucesso de venda, foi ótimo, portanto foi o nosso cartão de visita em São Paulo. Nesse momento temos em andamento 2 projetos bem importantes, um no Freguesia do, são 505 apartamentos e mais de 500, exatamente 548 no Itaquera. E estamos com a aprovação de um novo projeto no Barra Funda, mais de 600 apartamentos. Portanto, São Paulo a gente apostou de verdade, são números para nós, para a nossa realidade, que eu considero já importantes. E aquele que a gente acredita, ou seja, que fazer projetos smart de verdade impacta, seja nas vendas, seja na qualidade daquele que a gente vai entregar. Eu sempre gosto de falar que quando a Planet começa um projeto, além da parte que é puramente imobiliária, portanto, infraestrutura, construção em si, entra uma parte que é todo aquele, como você falou, de soluções smart, de inclusão social, que de verdade tenta de fazer a diferença. Esse para nós é importante. E para aquele que estamos percebendo em termos de vendas, o mercado de São Paulo nos recebeu muito bem, as vendas são muito boas e aquele que nos interessa não é somente vender, mas é implantar o conceito da Planet, ou seja, quando a gente entrega o prédio, a gente começa a segunda parte do nosso trabalho. A gente trabalha, como eu falei, com um conceito de inclusão social, com espaços compartilhados, aplicativo gratuito para os moradores. Portanto,
ver como o nosso trabalho funciona ou não, começa realmente depois da venda e depois que os moradores chegam nas casas ou nos apartamentos. A gente tem esse time de community management, ou seja, de gestores sociais, que às vezes eu brinco falando que é entre um síndico e um psicólogo, no sentido que é o bem-vindo aos moradores, é o conceito de você chegou aqui, nós oferecemos serviços gratuitos, estou falando de curso de inglês, cursos de empreendedorismo, espaço de coworking, esses serviços são gratuitos, mas a gente pede, entre aspas, pede algo de volta, ou seja, o conceito de engajamento, de cuidar das áreas comuns, das áreas que pertenciam a todos, e aqui boto nós todos na mesma família, nós latinos às vezes temos um conceito de espaços comuns que é errado, é comum, não é de ninguém. No norte da Europa, no Japão, eu percebi que é muito mais bacana essa ideia, ou seja, aquele que é comum é de todos, ou seja, cuidamos ainda mais. Portanto, o trabalho de começar a vivenciar de uma forma diferente os espaços comuns, os espaços compartilhados, o fato de cuidar e pertenciar de todo, como se tudo isso fosse a própria casa, o próprio apartamento, de verdade impacta e muda a forma de morar. O aplicativo gratuito é uma possibilidade para os moradores de vender produtos e serviços, portanto, de gerar uma renda para as famílias. Ter o curso de inglês gratuito, de verdade, impacta no custo de uma família. São coisas bem caras, portanto, a gente oferece isso gratuitamente, bancando isso todo com a oportunidade que nós temos de vender produtos e serviços com o nosso aplicativo e, consequentemente, de bancar esses projetos sociais, esses espaços compartilhados. Isso é um diferencial que eu considero grande, importante no mercado. Portanto, para nós, chegar em São Paulo significa, além de construir e de vender, mostrar como um projeto Smart, que se baseia, antes de todos, na entrega de qualidade, na inclusão social e na digitalização ao alcance de todos, impacta a vida e vidas. Portanto, vendemos, é um sucesso de vendas, de números, sou muito satisfeita com isso, mas começa somente depois da entrega a parte de impacto social, que para nós tem o mesmo valor da primeira. Realmente, o que vemos como tendência, particularmente em São Paulo, em alguns bairros, é realmente empreendimentos caracterizados por apartamentos pequenos e compactos, mas realmente com infraestrutura completa e particularmente condomínios cada vez mais inteligentes. Obrigado. Isso. Posso fazer só um comentário rapidíssimo, Emanuele? É uma coisa interessante. Essa é uma tendência mundial, não é somente do Brasil, ou seja, o conceito de morar em espaços sempre menores, porque tem espaços compartilhados, funciona em cada lugar. A gente trabalha além do Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, na Itália. Estamos percebendo que funciona exatamente da mesma forma em cada um desses países, ou seja, eu moro em 30, 40, no máximo 50 metros quadrados, mas depois tem salão de festa, espaços compartilhados para coworking, espaços para curso, laboratório de costura, biblioteca de objetos, biblioteca de livros, equipamentos tipo máquinas de lavar em comum. Isso me dá a possibilidade de gastar menos, porque compro menos equipamentos, preciso de menos metros quadrados e, consequentemente, gasto ainda mais de manutenção. E, nesse momento, em cada país do mundo, está funcionando da mesma forma. Obrigada. Manuel, desculpa interromper. Imagina. Obrigado a você, Susana. E agora gostaria de seguir com a nossa conversa, envolvendo também Ricardo Benassi, sócio-diretor da McCluser, que é uma incorporadora construtora brasileira, empresa familiar e de origem italiana, que construiu uma história de grande sucesso ao longo dos anos, particularmente na região da cidade metropolitana de Jundiaí, e gostaria de perguntar para ele quais são os dados atualizados e as expectativas para esse ano de 2023 no interior do estado de São Paulo, que é uma região com mais de 30 milhões de habitantes, um mercado imobiliário muito grande e que nos parece que continua em crescimento e atraindo cada vez mais moradores que de São Paulo saem em busca de qualidade de vida e de tranquilidade. Boa tarde, Emanuele, Ricardo, Guilherme, Suzana.
moça da Câmara Italiana aí, todos os ouvintes. Bárbara. A Bárbara, esqueci teu nome, Bárbara. E todos aí que estão nos assistindo. Obrigado, Emanuele, do convite de estar aqui, é um prazer. Você deu essa missão aí para mim para falar um pouco do interior paulista, que é um país de primeiro mundo, né? São Paulo, o estado de São Paulo é um país de primeiro mundo. O PIB do interior paulista é maior que muitos países aqui vizinhos nossos aqui da América do Sul. E eu particularmente aqui para falar um pouco dos números aqui do interior, eu peguei uma pesquisa que foi feita aqui pelo Secov, né? A McLucer, uma empresa aqui de Jundiaí, a gente é membro do Secov em São Paulo e fazemos uma pesquisa trimestralmente em algumas cidades do interior. Eu vou aqui compartilhar com vocês aqui uma pesquisa de Jundiaí aqui para enriquecer um pouco a nossa conversa aqui. Obrigado, Ricardo, e estamos vendo a apresentação. Maravilha. Aqui na nossa cidade de Jundiaí, aqui, nos últimos 36 meses, foi lançado aproximadamente 7.400 unidades. E aqui por trimestre, a gente está vendo aqui por trimestre como que foi o comportamento de lançamentos residenciais em Jundiaí, em condomínios residenciais. Exclui dessa pesquisa aqui loteamentos, tá? É só condomínios, já construção de residências. Então, você vê que tem um comportamento aí, ó, e no último ano aqui, a gente só lançou em Jundiaí, em 2022, aqui, 1.416 unidades, que é um número pequeno para a nossa cidade, pelo potencial de Jundiaí. Aí, em 2021, a gente lançou 3.200 unidades, e em 2022 caiu 55%. Você vê que tem um potencial, porque mais para frente vocês vão ver que a venda não caiu tanto quanto os lançamentos caíram aí. Aqui a gente vê os números de lançamentos, é o mesmo número, só que antes de ver em unidades, a gente está enxergando agora em milhões, em valor em reais, né? Então, a gente caiu de 1.154 bilhões lançado em 2021 para 415 milhões. Percebe-se que caiu mais ainda. Em unidades caímos 55%, em valor caiu 64%. Por quê? Foco mais no econômico, né? No produto mais econômico. Que está aqui o 55% que caiu de unidades, 64% em reais, acabei de falar, né? Aqui é o tipo de unidade que foi lançado. Dessas 1.416 unidades, você percebe 61% é o 2 dormitório econômico que está dentro do programa do governo Casa Verde e Amarela. 91% foi unidades vendidas entre 230 e 500 mil reais. Apenas 9% acima de 500 mil reais. É uma tendência do mercado com os juros altos que tivemos aí nesses últimos anos, inflação, e o mercado popular que trabalha com financiamento do fundo de garantia, com recurso do fundo de garantia, sofre menos com as mudanças de juros do mercado. Aqui é o valor geral de lançamentos, né, que 415 milhões, foi 80% aqui, entre 230 e 500 mil, foi lançado em milhões, falando em milhões aí, não em unidades. Aqui a gente pula já para um gráfico de vendas. As vendas em 2022. A gente, no primeiro trimestre, vendemos 1.060 unidades, aí caiu e depois deu uma subida para 624 unidades vendidas aqui em Jundiaí. Caiu isso. E você vê que, né, essas vendas aqui em relação a 2021, embora os lançamentos foram 50% menor, as vendas só foram 8% menor. Vendemos 2.500 unidades em 2022. E essas unidades sempre predominantemente 2 dormitórios. Predominantemente 80% em valores até 500 mil reais. Aqui é o estoque hoje de Jundiaí. 2022 terminou e Jundiaí tem 1.332 unidades em estoque.
que é um estoque baixo, que isso daí se consome, se não tiver novos lançamentos, já está tendo, esse ano já tem novos lançamentos, mas isso daí se consome rapidamente, e se não tiver novos lançamentos, o que acontece é alta de valores, né, aumento de preço. Essa oferta, predominantemente 35% dessas unidades que estão em oferta são de 2 dormitórios, 37% de 3 dormitórios. Isso daqui é os números de Jundiaí. Eu rapidamente vou passar aqui eu tenho números de outras cidades. Eu vou pegar só rapidamente aqui uma tabelinha que eu fiz para vocês compararem com outras cidades. Deixa eu ver aqui como que eu... Você vê o número de lançamentos que a gente teve aqui no... Vocês estão conseguindo enxergar um Excel? Está pequeno? Sim, sim, sim. Estamos enxergando. Aqui não foi em forma de apresentação, que eu fiz um compilado das outras pesquisas. Você vê Jundiaí, 7.389 unidades. Cidade de Jundiaí é uma cidade no potencial aí de Sorocaba. Sorocaba, no último ano, nos últimos 3 anos, lançou 17 mil unidades. Vendeu mais do que Campinas. Mais do que Campinas, entendeu? Você vê o comparativo aqui, ó, Bauru vendeu 1.500 unidades, São José do Rio Preto lançou 12 mil unidades, em 2022 lançou 3.900 unidades, caiu um pouco os lançamentos. Em geral, a maioria das cidades caíram um pouco os lançamentos, mas assim, tem lançado muito e tem tido muito sucesso. Acho que a pandemia trouxe uma nova visão para o mercado imobiliário aí, bastante, deu uma energia nova para o mercado, principalmente para o interior, né, com a questão do home office. Muita gente da capital está vindo para o interior. A gente percebe que o mercado desse ano vai ser bom e o do ano que vem também vai ser bom, porque a gente percebe que aqui em Jundiaí, por exemplo, não se acha imóvel para alocar. Todo mundo que vem da capital, vem para uma mudança para uma cidade nova aqui do interior, primeiro vem experimentar a cidade, aluga uma unidade, e nesse meio tempo aí onde está alocando, ele vai à procura de um imóvel novo, e então vai aquecendo o mercado. E como está tudo alugado, não se acha um imóvel para alugar, a gente sabe que vai ter bastante procura para venda também. É isso, acho que nem se perguntou um pouco da tendência, né, Emanuele? A tendência é crescimento, na minha opinião, principalmente para a nossa região aqui. Eu vejo a região de Sorocaba, que teve muito mais lançamento, está mais ofertada, deve dar uma estabilizada esse ano, mas também estão todas as cidades do interior crescendo. E o foco maior vai ser, sim, as habitações mais sociais, é a maior demanda. O governo atual deve focar mais nesse tipo de mercado, embora a gente tem preocupações, né? A política no Brasil traz muita preocupação, a gente está muito instável, os juros ainda alto, o governo ainda não se achou no qual sentido vai atuar aí como equilíbrio fiscal. Então, mas é o Brasil. Quem está acostumado a trabalhar no Brasil consegue conviver com tudo isso com mais facilidades e passar sempre as turbulências e começar ainda trabalhando, vai dando certo. Sim, eu posso dizer que quando eu cheguei aqui no Brasil, final de 2007, começo de 2008, era final do primeiro mandato do Lula, começo do segundo mandato do Lula, e foi bem o lançamento do primeiro plano Minha Casa Minha Vida. E agora, 15, 16 anos depois, já eu também estou com um pouco de cabelo branco, de barba branca, está sendo relançado esse plano que realmente, de qualquer forma, foi um sucesso. Depois o governo que entrou depois do Lula e da Dilma continuou cambiando o nome, mas mantendo mais ou menos os mesmos parâmetros. E vejo que agora, obviamente, com a volta do Lula, tem esse foco de
buscar relançar esse plano Minha Casa Minha Vida. Então, realmente entendo que é algo que veio para ficar, porque dentro da minha história aqui no Brasil, de italiano que veio aqui no Brasil dos últimos 15 anos, me acompanhou constantemente. Eu acho que trouxe resultados interessantes, no bem ou mal, e dentro de um longo prazo dá para equilibrar muitas das variáveis que investidores, empreendedores gostam de ver. O Minha Casa Minha Vida veio para ficar, né? Virou um plano de Estado, virou um programa de Estado. Quando ele foi criado no governo Lula, o Secov, qual participou muito da criação, da montagem do plano, e ele democratizou, né? Antigamente, toda habitação popular era feita pelas empreiteiras, que era administrada pelo CDHU aqui em São Paulo, por exemplo. E a partir desse plano, não, democratizou. Qualquer empresa pode estar ofertando e trabalhando nesse segmento, financiado pela Caixa Econômica Federal. Então, foi um plano muito bom e que não tem mais volta. Pode ter ajustes, um ajuste para cá, um ajuste para cá, que é normal e é importante, mas é um plano que não vai ter volta. E a habitação popular no Brasil, a demanda ainda é enorme, né? A gente está produzindo habitação e não estamos conseguindo diminuir a demanda, porque a demanda cresce e o déficit é tão grande que ainda o que a gente está produzindo é para atender a demanda e não para diminuir o déficit. Legal. Muito obrigado novamente, Ricardo. E gostaria agora de incluir na nossa mesa redonda também Guilherme Stefani Carlini, executivo do setor imobiliário, que tem uma atuação muito forte, tanto em São Paulo quanto no interior do estado. Hoje, head do Santander Holding Imobiliária, perguntando para ele qual a visão e as expectativas de um outro ponto de vista. Dos principais bancos privados do país, que é de origem europeia e que atua de forma bem abrangente no mercado imobiliário, tanto de forma indireta, através da holding liderada pelo Guilherme, quanto indireta, através de financiamentos, tanto para as incorporadoras construtoras, quanto para os compradores finais das unidades habitacionais. Olá, boa tarde, Manuel, boa tarde a todos. Explicar rapidinho o que é a holding imobiliária, até para contextualizar os números, as informações que eu vou tentar trazer para todo mundo. A holding imobiliária é uma empresa coligada do Banco Santander, propriedade 100% do Banco Santander Brasil, responsável por gerir, maximizar todos os ativos imobiliários do grupo. Então, todos os imóveis, por exemplo, que são retomados de operação de crédito na inadimplente pelo Banco Santander, são adquiridos gerencialmente pela Santander Holding Imobiliária, SHI, eu sou responsável, zerando o balanço do banco, desses ativos que, em um determinado momento, deram prejuízo para o banco, e indo para o mercado para maximizar o valor. Também é gestor de todos os contratos imobiliários do banco, então agência, planos de expansão, e venda também dos ativos próprios que deixam de ter interesse operacionais do grupo. Ou seja, a gente é uma empresa imobiliária de fato, com um bracinho aí imobiliária, com um bracinho de movimento imobiliário, participando aí de projetos com grandes incorporadores em ativos próprios do banco que deixaram de ser estratégicos, e de um jeito ou de outro participando de tudo isso que a Suzana e o Ricardo comentaram sobre o que está acontecendo com o mercado imobiliário nesse ano e nos últimos anos aqui no Brasil. Visão banco, Emanuele, a gente entende que financiamento, tanto para a pessoa física quanto para a produção, vai ser menor esse ano do que foi o ano passado, que já foi menor do que aconteceu em 2021. E a explicação óbvia é taxa de juros, quer dizer, que é um desacelerador aí muito, muito claro para o mercado imobiliário. Conforme o ano for passando, dependendo das sinalizações do que deve acontecer na economia do país, a gente pode ter números revisados um pouco para cima, um pouco para baixo.
mas eu acho que sem dúvida nenhuma, 22 foi pior que 21 e 23 hoje a tendência é que seja um pouquinho pior do que foi 22 também. Isso quando a gente está falando de financiamento, como eu falei, né, para pessoa física, pessoa que está comprando de fato apartamento, a casa, seja mercado primário, comprando direto de incorporadores, seja mercado secundário, apartamentos, casas já usados, sem necessariamente a participação dos incorporadores. No nosso negócio aqui, para a holding imobiliária, a gente já começa a ver na ponta inversa, né, que é um sinal de tudo que não andou da maneira correta nos últimos anos aqui no Brasil, o número de imóveis sendo retomados maior do que foi o ano passado. Então, o banco retoma, na média, 1.200, 1.300 unidades habitacionais. E a gente está falando principalmente de apartamento e casa, mas também grandes ativos, galpões, fazendas, todos eles, de uma maneira ou de outra, envolvidos em operações de crédito inadimplentes nos últimos anos. A gente vinha numa média nos últimos anos de 1.200 anos, esse ano a gente deve estar batendo quase 1.800 unidades retomadas por ano. Então, é a unidade que volta para o mercado, eu lá, meu lado imobiliário, vou oferecer essas unidades ao longo dos anos para o mercado, que é o que a gente faz diariamente aí com parceiros leiloeiros ou vendendo direto pelo portal imobiliário da Santander Holding Imobiliária. Estado de São Paulo, como o Ricardo falou, né? Eu antes de trabalhar aqui na Holding Imobiliária, eu trabalhei numa empresa espanhola, no Grupo Lar, a operação aqui brasileira. Quando eu ia para a Espanha para explicar o que era o Brasil, eu falava que o estado de São Paulo, 45 milhões de habitantes, era mais ou menos o tamanho da Espanha. Então, por si só, é super relevante e é o responsável aí por mais de 50% do que o banco financia de operações de crédito imobiliária por ano no Brasil, tranquilamente. Comparando com a Itália, 2/3, que a Itália são 60 milhões aproximadamente, Estado de São Paulo 45 milhões, equivalente à Espanha, então realmente um mercado enorme. Exatamente. Eu falei a parte meio ruim, mas a parte meio boa, aí meio que misturando os assuntos, com tudo isso que aconteceu, a gente está falando de provavelmente o ano de 2023 ser o terceiro ou quarto melhor ano histórico do banco quanto a volume de empréstimo dado para financiamento imobiliário. Então, os 2 últimos anos realmente foram muito bons, os juros baixos, de novo, né, é o que acelera de fato esse mercado. Esse ano não vai ser tão bom, vai ser pior. Então, olhando o copo meio vazio, você fala que está piorando. Ok. Mas partindo de uma base bem superior ao que era praticado 10 anos atrás, por exemplo, quando começou de fato funcionar a prática da alienação fiduciária aqui no Brasil, que foi deal breaker, é o que de fato fez esse mercado ir para um patamar bem superior ao que era praticado antes, principalmente em relação a funding, não só mais hoje dependente dos grandes bancos comerciais, mas com a participação aí do mercado de capitais, por meio de assets, gestoras e fundos imobiliários que estão investindo bastante no mercado, principalmente na produção, menos um pouquinho ainda quando a gente olha para a pessoa física em função do tamanho do financiamento, né? 360 meses, 30 anos de financiamento, isso acaba sendo uma coisa de banco. Mas quando a gente fala a produção especificamente, hoje o mercado imobiliário não é mais tão dependente do mercado financeiro tradicional como era no passado. Captação aí de funding para o mercado imobiliário está super alto, né? Com CDI alto, Selic alto, na verdade. Então, LIG, LCI, LH, letras hipotecárias captando bastante. Ou seja, funding não tradicional, diferente do que era no passado, estritamente ligado à poupança, que vai estar irrigando aí os próximos anos toda essa produção aí que os incorporadores estão naquela hoje espera para colocar na rua em função do que deve acontecer aí nas próximas semanas, nos próximos meses, lá em Brasília, principalmente. E realmente o leque de produtos financeiros para investimento nesse setor específico imobiliário aumentaram muito. Fundo de investimento imobiliário, acho que também ao longo dos anos aumentou muito. Então, entendo que realmente tem várias frentes aí.
E uma curiosidade, dentro das dinâmicas do banco, os critérios de ESG, então, imaginando incorporadoras e construtoras que tenham mais atenção nesses aspectos, encontram um critério diferenciado como banco, em geral, falamos, óbvio, de um banco privado, não público, mas como enxerga essa questão? É um assunto, né? Acho que o Banco Santander, principalmente, sendo um banco mundial, fundamentalmente europeu, tem uma preocupação. Isso não é só quadro colocado na parede, né? Igual a gente vê em algumas empresas de propósito, visão, meta, não. De verdade é um assunto super presente nas conversas diárias do grupo. Quando a gente olha financiamento imobiliário especificamente para a produção, é uma taxa mais barata para quem consegue construir com selos, com toda a parte de construção pensada especificamente, principalmente ali no environment, né? Que acaba sendo um pouco mais simples de medir hoje. Acho que tem um grande caminho, e é uma discussão também, né, presente aí no dia a dia, de como é que a gente começa a premiar as incorporadoras que, de fato, têm a preocupação com o S e com o G, que acaba sendo, do ponto de vista desse selo, né, de auditoria, um pouco mais difícil de medir. Mas quando a gente fala do E, do meio ambiente, a gente está falando de, fundamentalmente, taxa mais baixa, o empréstimo do dinheiro mais barato do que um projeto, do que uma incorporadora que acaba não praticando todas as boas práticas que o mercado hoje já possui. E falo mais sobre isso, Manuel, eu acho que, sem dúvida nenhuma, né, quando a gente fala de mercado imobiliário, Brasil, com todas as diferenças, né, as dificuldades, vai começar cada vez mais a olhar para o ESG, fundamentalmente, de um jeito não só que o mercado já faz bastante aqui no Brasil, de patrocinar a educação, de cursos técnicos, mas também no sentido de construir habitações. Eu, o Ricardo e a Suzana aí estão mergulhados nesse assunto, mais próximas dos centros da cidade, e de um jeito ou de outro consigam utilizar, eventualmente, sim, recursos que já foram mobilizados, falando especificamente de retrofit, de mudança de uso. É muito, do ponto de vista de construção de empreendimentos novos, não acho que a gente constrói com muito mais recursos do que se constrói fora do Brasil. E a gente ainda acho que faz não tão bem, principalmente no que acontece na Europa, Estados Unidos, e a gente está falando de Japão e Austrália principalmente, é onde a gente está construindo esses empreendimentos, né? Então, quando a gente constrói muito longe do centro da cidade, a gente está prejudicando o meio ambiente, porque vai estar obrigando esse cara a pegar ônibus, a pegar carro, a se locomover bastante para trabalhar, prejudicando o meio ambiente, né? E socialmente também, tornando essa família mais isolada das boas práticas, quando a gente fala de cultura, de educação, etc. E o G aqui no Brasil é um assunto sempre premente, que é a governança, né? Então, a gente está falando de corrupção, sem dúvida nenhuma, de boas práticas aí com prefeituras, com o governo, e as próprias empresas cada vez mais seguras de tudo que está acontecendo. Com certeza um estímulo para as prefeituras buscarem meio de transporte público mais saudáveis e que gerem menos poluição, com certeza. Suzana, Ricardo, vocês, quanto a esse tema, têm algum ponto a acrescentar? ESG? Para mim está ok. O Guilherme fez a fotografia perfeita da situação. Perfeito. Quando o cara fala dessa forma, não precisa acrescentar nada. Sério. Legal. Só acho que o Guilherme está um pouco pessimista, pô. O mercado vai crescer. Mas o mercado, com certeza, a gente está num momento de instabilidade, juros altos, daí atrapalha demais o mercado imobiliário mesmo. Mas, assim, olhando o interior paulista, principalmente aqui na nossa região, perto de São Paulo, uma capital com 10 milhões de habitantes ali, e ainda a gente está sentindo os reflexos da pandemia,
das pessoas querendo fugir de grandes centros e vindo para centros com mais qualidade de vida, né? Isso daí deve, pelo menos aqui, acho que no interior, ser um vetor de crescimento, né? Deve ser um empurrãozinho aí para o desenvolvimento das regiões aqui. Ótimo. Muito obrigado, Ricardo, Susana e Guilherme. E gostaria de verificar agora, aqui no Q&A, se temos algumas perguntas do nosso público. Francisco pergunta, acredito, para Guilherme. Quanto à restrição de crédito e ao aumento de juros, afetaram a comercialização de imóveis? O número que eu comentei em relação a 21, 22, 23 foi, quando a gente olha principalmente o Brasil inteiro, uma diminuição, sim, do crédito concedido. Né? E quando a gente fala de crédito concedido, a gente está falando de número total de unidades comercializadas também. Falei de 22 para 21, se não me engano, acho que foi 8% de declínio. Crédito concedido, ele está falando geral, não está falando só Santander, não. E eu imagino que seja um degrau mais ou menos desse tamanho do que hoje é a previsão para acontecer em 23. Óbvio que, concordando com o Ricardo, a gente tem várias realidades diferentes dentro de um país gigantesco como esse. Né? Então, sim, tem polo. Não sei se o Ricardo sabe, mas eu sou nascido em Jundiaí, na verdade. Sou nascido no Hospital Santa Elisa, em Jundiaí. Então, tenho 2 pés no interior. Acabo vendo, sim, nessas viagens, seja profissional, seja pessoal, muita coisa bacana acontecendo e uma mudança transformacional em alguma cidade. Mas quando a gente olha no todo, a expectativa é que seja um pouco menos. Não sabia que você era juniense, não, Guilherme? Já tivemos relações comerciais aqui, mas achei que você não era juniense, achei que era paulistano. Que bom. Por isso que é gente boa. Os italianos também são gente boa. Obrigado, Ricardo. Temos uma outra pergunta do Daniel Sanches. Esse fenômeno de queda que em 2022 se deve a políticas econômicas ou um desaquecimento natural após a exorbitante procura por imóveis que ocorreu em 2021 em função da pandemia? O mercado de todos os mercados, de um jeito geral, funciona em função das expectativas que existem sobre o que vai acontecer. Nosso mercado imobiliário, aí estou falando de residencial, comercial, logístico, são todos projetos de longuíssimo prazo. Então, quando existe dúvida do que vai acontecer no futuro, é natural, é humano, né? E se pense 2 vezes antes de tomar aquela decisão, que de um jeito ou de outro depende do que vai acontecer. Quando o cenário é meio turvo, e turvo não estou falando bom ou ruim, na verdade, mas quando existe algum tipo de incerteza, existe uma mudança comportamental e sim, o investidor pensa 2 vezes em fazer aquele aporte, né, em pegar dinheiro emprestado, tomar aquela decisão que tem que tomar. Então, sim, acho que o ano passado, um ano de eleição, tudo que está acontecendo lá fora, juros americanos, hoje tem aí esses bancos quebrando, tem essa questão, né, super alta, e poluída discussão de Selic está alta, tem que baixar juros, arcabouço fiscal. É natural, né? E aí, obviamente, de novo, né, a parte dessas ilhas, né, tem muita coisa acontecendo, mas a diminuição do ano passado é tudo isso, e a diminuição desse ano também é em função de tudo isso que ainda acontece, que ainda continua acontecendo. Legal. Mas mesmo assim, temos uma oportunidade de negócios, porque a última pergunta é do José Edson, que na verdade é um requerimento para Susana. Solicito mais informações da Planet quanto ao empreendimento na Barra Funda. Olha, Então, o Barra Susana... Funda é o último dos projetos que é em fase de aprovação ainda. A nossa ideia é, se tudo der certo, lançar em 2024.
Estamos falando de mais ou menos 660 apartamentos, sempre no conceito de Smart District, portanto, soluções inteligentes, espaços compartilhados, não vou fazer o detalhe de quais, porque ainda não definimos o projeto, mas todo o conceito de soluções inteligentes que eu apresentei, o community management, coworking, tudo aquilo que eu falei até agora irá ser presente, mas é burocracia, portanto, esse ano com certeza não dá para aprovar e lançar o projeto. Obrigado, Susana, e muito obrigado ao público pelas vossas perguntas, e as que eventualmente não forem respondidas agora, pedimos que enviem para italcam@italcam.com.br e recolheremos as respostas e enviaremos aos destinatários. Bom, muito rico esse conteúdo, bem interessante, esclarecedor. Eu quero agradecer muito, primeiramente, os convidados de hoje pela disponibilidade em compartilhar conosco todas essas informações. Grazie. E, mais uma vez, agradecemos a presença de todos, assim como agradeço a presença do Richard, presidente do Coinfra, da nossa diretoria, e, obviamente, a todos vocês que nos acompanharam nesse evento. Obrigada a vocês. Convido a seguirem a italcam.sp em todas as mídias sociais e acompanharem as novidades do nosso comitê. Lembrando que a sua empresa também pode fazer parte do Coinfra. Para saber mais, entre em contato com o e-mail associados@italcam.com.br. Muito obrigado mais uma vez para todos e um bom final de tarde. Obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, Emanuele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.